Agindo Deus, quem impedirá? Abençoando vidas, abençoando famílias. Eu decreto agora, dou um decreto no mundo espiritual. Portas estão se abrindo agora. Os céus estão abertos. E a glória de Deus está descendo agora sobre você. Receba um renovo espiritual. Tem coisa boa chegando para você, creia nisso. Deus quer te levar a lugares que você ainda não foi. Deus te levará a lugares, você vai pisar em lugares que você nunca pisou. Mas é no tempo de Deus, esse tempo está chegando. Esse tempo é hoje, é agora. Receba um renovo, receba restauração, receba agora em nome de Jesus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, temos que ouvir a voz de Deus. A voz de homens, a voz de pessoas, depende de quem é essa pessoa que fala, não nos interessa. O que vale é o que Deus está falando para mim. O que Deus está falando para você fazer, agir. Levante a cabeça. Deus tem um novo território para você. Eu declaro sobre a tua vida, isso é para quem crê. Isso não é para todos, nem todo mundo acredita, nem todo mundo crê. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, tem esse fator crer. Quem não acredita, não recebe. Quem não acredita, vai ficar vendo quem acredita receber. E você vai dizer, por que eu não recebo? Porque você não acredita. E temos que acreditar. Fé não é acreditar quando você já tem. É você não tem, você não está lá, mas você crê que vai estar lá. E tudo começa no mundo espiritual. Começa no mundo espiritual. Tudo que é gerado na terra já foi gerado no mundo espiritual. Então você tem que já receber pelo mundo espiritual. E isso é através da fé em Jesus. Da sua fé, de você crescer, desenvolver a sua fé. O porquê que muitos acreditam em Jesus, a pessoa crê que está salva, mas que ela não está desenvolvendo a sua fé. Por quê? Porque os problemas da tua vida tá falando mais alto do que a sua fé. Quando a sua fé falar mais alto do que os seus problemas, isso será resolvido. É uma questão de fé. Fé. É uma questão de fé. Estávamos em um discipulado com o meu amigo, um abraço para ele, o pastor Antônio Nairne Sobrinho, lá de Apucarana. Estávamos num discipulado online, com a equipe, e justamente foi dito isso. Ele disse, inclusive, invista na sua fé. Quem não investir na sua fé, vai ficar para trás. Essa é a realidade. Entendeu? Então você precisa investir na sua fé. Então se você quer realmente vencer, se você quer realmente ter uma vida abençoada, primeiro você tem que acordar para a realidade. Primeiro você tem que acordar, admitir que está com um problema, mas agora vamos crescer na fé. Vamos desenvolver a nossa fé para vencer. Então, meu amado, minha amada, pare de ficar dando ouvidos a pessimistas. Se você deseja realmente crescer, desenvolver, você vai ter que fazer uma limpa na sua vida. Comece o quê? Veja com quem você anda. Com quem você anda. Quem é o teu mentor? Quem que é o teu discipulador? Veja. Você quer crescer, fica ouvindo desanimado, fica ouvindo descrente, fica ouvindo gente frustrada, que está frustrada até com a sua vida espiritual, aí você fica ouvindo essa gente, vai te contaminar. Se você não se cuidar e investir na sua fé, daqui a pouco você está falando igual uma pessoa que não teme a Deus. Você vai entrar no mesmo discurso. Em vez de você ir para frente, você está indo para trás. Estou falando espiritualmente. Então você tem que ter uma atitude. Entendeu? Você tem que ter uma atitude. Você tem que ter uma atitude. Você quer vencer? Vai depender das suas escolhas. Vai depender com quem você anda. Tem um ditado que diz assim, esse é um ditado, né, que fala. Depois Paulo dá um ensinamento bíblico. Mas tem um ditado que diz assim, diga-me com quem andas e direi quem tu és. Diga-me com quem andas e direi quem tu és. Né? A pessoa pode andar com quem ela quiser. Só que se ela não tiver uma estrutura espiritual e
emocional boa, ela poderá ser influenciada. Entendeu? Então você precisa compreender isso. Então você precisa investir na sua fé. Esta é a palavra, investir na sua fé. Você está investindo na sua fé? Estou falando na sua fé, não na fé dos outros. Nessa hora, cada um tem que investir na sua fé. Esse investimento é individual. Se eu quero crescer, eu tenho que investir na minha vida espiritual. Tenho que buscar na palavra. E muitas, preste atenção nisso aqui que é muito forte, porque nesses momentos proféticos assim, Deus dá revelações extraordinárias, justamente para a gente botar ordem na casa, botar ordem na nossa vida. Entendeu? Então, entenda que Deus te chamou para você influenciar pessoas. Não com palavras, qualquer palavras, mas com a sua caminhada com Deus. Jesus, ele foi bem enfático, que era para nós irmos e fazer discípulos de todas as nações. Então ele falou isso para nós. Ele falou isso para você. Vá e façam discípulos de todas as nações. Então você, onde você for, onde Deus te levar, ele vai levar com um propósito. Você pode estar numa cidade e de repente você é transferido da empresa que você trabalha para uma outra cidade. Então você não foi apenas transferido e para ganhar mais, para subir um cargo. Isso faz parte, se é o teu caso. Mas Deus está permitindo isso, porque lá você vai ter conexões com outras pessoas e Deus que está te levando para um propósito maior. Assim acontece com a minha vida, acontece com a vida da maioria. Eu não estou em Curitiba por acaso. Eu não vim para cá por acaso. É um propósito de Deus. Se Deus quisesse, eu estaria até hoje lá na cidade de Apucarana, ou talvez Jandaia do Sul, ou talvez Faxinal, que são as 3 cidades onde eu morei. Nasci na cidade de Jandaia do Sul, para quem não conhece, é interior do Paraná, norte do Paraná, e lá vivi meus até 25 anos. Após o meu casamento, mudo então para a cidade de Apucarana, e lá residi durante 11 anos. Essa é a minha trajetória ali de mudança de território e de cidade. Após 11 anos naquela cidade, eu vou então para a cidade de Faxinal. E lá em Faxinal foi curta a duração, mais ou menos 1 ano e 5 meses. E depois de lá, eu vim para cá. Então não estamos aqui por acaso. Eu não caí de paraquedas aqui. Você está entendendo? Eu estou dando um exemplo meu para você entender a tua vida. Você não mudou de bairro, de casa, de cidade, ou até de região aqui do Brasil, saiu do Paraná, foi para São Paulo, ou veio do Rio para o Paraná, sei lá, enfim. Então, nós cremos o quê? Que é um propósito. É um propósito de Deus. Você escolheu, você decidiu. Tem coisa que deu certo, outras coisas não. Mas faz parte. Então, quando a gente fala investir na fé, é quando você crê na palavra de Deus, busca seguir os princípios da palavra de Deus, mas lembre-se, para crescer na fé também, vem os desafios. Entendeu? Vem os obstáculos. É como numa Olimpíada. Numa Olimpíada tem várias modalidades, né? O atletismo, o futebol, tem várias modalidades, natação, não é? Mas você nota que todos aquelas pessoas, aqueles atletas, eles treinam durante 4 anos, fica treinando. Para quê? Para que um dia eles vão numa Olimpíada e o sonho deles é o quê? Ganhar o ouro, não é assim? Se não der ouro, é ouro, prata, bronze. A maioria quer o ouro. Isso é o óbvio. Você vai para uma competição, esse negócio de dizer, o importante é competir. Depende do ponto de vista, acho que não está certo. A gente quer ganhar. Tem que entrar para ganhar. Agora, às vezes perde. E quantos, usando a comparação de um atleta, às vezes ele foi com a expectativa, mas não deu. Não deu. Quantos não deram certo na primeira, mas na outra foi e deu certo. Então, meu amado, às vezes também, perdas também faz parte de um processo de um crescimento, entendeu? Às vezes na vida, você precisa recuar um pouco em alguma coisa, você dá uma recuada, entendeu? Para você pegar força, recompor as suas energias e Deus vai te dar força, aí você vai pular mais alto. Compreende isso? Está entendendo o que Deus está falando? É profético isso aqui. Isso aqui é uma linha sensacional.
É um alinhamento espiritual. Então, que Deus te abençoe com mais esta pérola de sabedoria que eu estou passando para vocês nesta manhã especial de quarta-feira. Que Deus ilumine você, tá bom? Eu estava olhando aqui, inclusive, eu falei, né, diga com quem andas, direi quem tu és, né? Mas o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, né? Ele fala sobre que, ele diz assim que, sobre a questão de coisas, 1 Coríntios 6, verso 12, não é bem esse texto que eu queria, mas vamos esse aqui mesmo. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Entendeu? Tem muita coisa que é lícita. Você não pode deixar que essas coisas dominem o teu coração. Você pertence a Deus. Todo ser humano é um ser espiritual. Nós temos uma partícula de Deus dentro de nós. Compreende? Então você precisa entender isso. Nós somos corpo, alma e espírito. Ou alma, corpo e espírito. A tríade, não é? Então você é um ser espiritual. Por isso que a pessoa, ela pode ter fama, pode ter dinheiro, pode ter coisas materiais que ela ganhou honestamente, não tem problema nenhum. Mas se ela não tiver a presença de Deus, ela tem dentro dela um vazio existencial. Ela é triste. Aí você olha para a pessoa e fala, nossa, mas é uma pessoa rica, tem dinheiro, tem tudo. Olha que mas ela é triste. Por quê? Porque falta a presença de Deus dentro dela. A presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, entendeu? Então, meu amado e minha amada, não deixe então as distrações da vida você perder o foco. Às vezes a gente, quando eu falo a gente, eu posso falar de mim, de você que está me ouvindo, certamente você vai entender isso aqui. Às vezes a gente perde muito tempo com discussões que não chegam a lugar nenhum. Às vezes momentos na vida, a gente se desgasta até emocionalmente com conversas que não produzem resultados. Quando você está numa conversa ali para resolver um problema, mesmo que seja meio desgastante, mas o importante é que daquela reunião, daquela conversa, tenha uma solução. Agora, se for só para ficar discutindo algo que nunca tem solução, é perca de tempo. Então faça uma análise na sua vida. Será que você não está gastando energia em lugar que não é mais para gastar? Você está perdendo o seu tempo? Você tem que pedir direção de Deus. Você tem que pedir, Espírito Santo, me dê sabedoria. Entendeu? Às vezes você está queimando o filme, como diz o ditado, no seu filme aí, se desgastando desnecessariamente. Às vezes você está querendo ajudar alguém que nem quer mais te ouvir. Entendeu? Então, às vezes você está perdendo tempo. Então, peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento espiritual. E Deus dá. Deus ajuda. Amém, meus amados? Beleza? Eu estou vendo aqui, estava olhando aqui na Bíblia aqui, porque a Bíblia tem a resposta para tudo, né? Por isso que a gente está falando da Bíblia, da palavra de Deus, né? Correto? Mas a Bíblia ela tem a resposta para tudo. É que as pessoas elas estão com a vida tão corrida que elas não param para ouvir Deus. E eu tenho percebido nessa minha jornada da fé, pregando o Evangelho aí praticamente há 30 anos, pregando a palavra de Deus, e eu tenho observado aqui pelo rádio como muita gente está sendo abençoada pelo nosso ministério do rádio, mas muita gente. Mas sabe por quê? Porque elas estão prestando atenção no que eu estou ensinando e elas não estão sendo distraídas com outras coisas. Acabei de receber aqui agora, entre vários, mas eu não vou falar o nome aqui, mas entre várias pessoas, uma delas aqui, escreveu aqui, agora há pouco, escreveu algo assim interessante. Olha só, escreveu assim: como é bom começar o dia ouvindo palavras vindo de Deus através da sua vida, pastor. Eu recebo isso aqui constantemente, não falo muito porque às vezes a pessoa acha que a gente quer se aparecer, né? Eu não preciso disso. Quem tem que se aparecer é Jesus. Mas quando você faz as coisas certas para Jesus, Ele honra você. Tá? Então não precisa ficar se escondendo atrás de algo. Deus, no momento certo, Ele vai pegar você. Talvez você que está me assistindo ou me ouvindo, pela ótica humana, talvez nem a tua família te valoriza. Talvez você é desprezado pela sua família.
seja família de sangue, biológica ou família espiritual, vamos usar esse termo, né? Eu quero dizer para você o seguinte, talvez você se sente um improvável, mas é esse tipo de pessoas que Deus vai usar, os improváveis, aqueles que estão no anonimato. Enquanto eu estou falando aqui, tem milhares e até talvez milhões de pessoas no planeta Terra que são improváveis, mas Deus está usando essas pessoas improváveis. Então Deus ele vai pegar aquele lá, o desprezado, o abandonado, aquele que ninguém dá nada por ele. Mas se você está fazendo a coisa certa, mas se você está honrando a Deus, Deus está vendo as suas atitudes, Ele vai honrar você. Ele vai honrar você. Entendeu? Mas aprenda a ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus num barulho, pode acontecer, por que não? Deus não depende disso. Você pode ouvir a voz de Deus num silêncio absoluto, sozinho você pode ouvir. Você está ouvindo a voz de Deus enquanto eu estou falando, a minha voz é a voz de humano, mas está sendo inspirada por Deus. Tudo que eu estou falando aqui está num movimento profético sensacional. Eu não vou sair dessa linha aqui que Deus está me dando hoje. E quem me acompanha aqui pelo rádio, tem dia que a gente canta bastante, louva, tem dia que a gente lê várias participações, mas aqui eu não sigo esse roteiro. Aqui o diretor é o Espírito Santo. Nem eu mando aqui no programa. Às vezes quando eu falo, eu vou fazer, não faço. Porque quem manda é o Espírito Santo. Aqui eu não sigo uma regrinha de alguém fala, faz isso, faz aquilo. Eu falo, Deus, o que o Senhor quer falar? Não estou lá para brincadeira, o negócio é sério. Então é isso. Então aqui ninguém vai me manipular. Aqui ninguém vai me manipular. Tem que ser assim, tem que ser assado. E vou abrir o coração para vocês aqui dentro de um ensinamento. Aqui é abrir o coração no sentido para ensinar você a viver. Que eu também estou aprendendo. Entendeu? Nós estamos em setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Daqui 4 meses, permitindo Deus, eu vou completar 20 anos aqui neste horário. Os microfones, quando eu chego, eles já riem para mim. Eu rio para eles. Eles falam, chegou de novo. Eu não desisto, não adianta. Porque Deus me deu essa missão. E que Deus salve os invejosos, que Deus liberte os invejosos. Entendeu? O diabo fica furioso com essa minha gargalhada. É para gargalhar mesmo. Você está entendendo? Então eu vou te ensinar um negócio. Aquilo que Deus deu para você, ouvinte, fazer, faça. Tá? Não fique esperando os louvores dos homens. Como eu tenho ética, eu não dou nome aqui, porque é uma questão de ética e outros fatores, né? Mas eu me lembro, nessa jornada de pregar o evangelho pelo rádio, com o primeiro ano que eu estava aqui, em 2005, né? Eu lembro que algumas pessoas maravilhosas, né? Eu ainda sou generoso ainda, elas diziam assim para mim, ué, o que você está fazendo lá? Isso 1 aninho que eu estava aqui, você veja bem. Então, se Deus não fosse comigo, essa galera tinha me contaminado. Mas como ninguém fez a minha cabeça, graças a Deus, mas por quê? Que eu sou forte? Não. Porque Deus me deu força para ouvir esse negócio e entrar por um ouvido e sair por outro. Então, tem coisa na tua vida que você tem que ouvir por um ouvido e fingir que nem ouviu, porque não é de Deus. Agora, quando é de Deus, opa, Deus falou, então, opa, vou analisar isso aqui. Entendeu? Tinha outros que chegavam para mim e falavam assim, ó, o que você está fazendo lá? Teve um que falou assim para mim, eu vou contar tudo agora. Uma pessoa falou assim, ó, o que você está fazendo lá? Você está lá pregando para crente? Olha só. Aí quando eu vejo onde estão essas pessoas que falaram, eu falei, meu Deus do céu, perdoa-lhes porque não sabem o que falam. Então, meu amado, o negócio tem que ser até engraçado, tem que rir, viu? Tem que rir porque tem a hora de rir, tem a hora de chorar, né? Estou te ensinando, isso aqui é vida, é vida. Talvez se você andar 30 dias comigo, para lá e para cá e ver o que eu faço, você vai desistir. Porque Deus deu essa tarefa para mim. Mas vocês que estão aí do lado, aí, do outro lado, me ouvindo, que pegou a visão do Ministério Agindo Deus, você é o nosso apoiador. Nós precisamos de você. Primeiro nós precisamos de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus. Nós precisamos que Deus fale com a gente. Mas a gente precisa de pessoas também. Entendeu? Então entenda isso. Então quando eu ensino isso aqui, nós não podemos descartar pessoas. Não tem sentido. Jesus mandou a gente ganhar almas para Ele. Almas é o quê? Gente, pessoas. Não é?
Então você tem que entender o que Deus está falando. Esse é o profético. Esse é o agir de Deus. Deus age no tempo dele, do jeito dele, do momento dele. Então, quando você parece que está sendo exprimido, parece que você está sendo prensado, não literalmente, né? É uma linguagem assim que a gente fala de pressões da vida, problemas. Então, essa pressão, se você souber canalizá-la positivamente e debaixo da bênção de Deus, você vai crescer. Você vai subir. Entendeu? É assim. Isso é uma questão de fé, de entender a palavra. Então, na realidade, quanto mais uma batalha você enfrenta, porque seja o inimigo e Deus permite algumas coisas, é para o teu crescimento. Entendeu? Ele sabe de tudo, ele cuida de cada detalhe. E Deus não esqueceu de você. Então, as pessoas diziam, o que você está fazendo lá? Tem coisa que eu não posso nem falar aqui, que poderá escandalizar você. Então, eu tenho que ter sabedoria para falar aqui. Mas se eu te contar cada coisa... Mas por que eu não desisti? Porque Deus falou comigo. Deus falou assim, ó, eu te coloquei lá, eu estou com você, e eu vou levantar muita gente. E como Deus disse em certa ocasião para Elias, lembra da história de Elias? O homem que orou e não choveu, por causa da oração dele, ele falou, não vai chover. 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou, só voltou a chover quando depois dos 3 anos e meio, ele orou para que voltasse a chuva. E a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E o camarada fez coisas extraordinárias. E que eu posso fazer também, você pode fazer também, fazendo a coisa certa. Você está entendendo? Então compreenda isso. Você tem que entender a mensagem. E esse entendimento é o Espírito Santo que vai fazer você entender. Por isso que você tem que prestar atenção. E Deus está falando nas entrelinhas. Às vezes tem coisa que está nas entrelinhas ali do que Deus está falando. Entende? É sensacional. Então, quando... Aí Deus falava assim, ó, para Elias no caso. Elias, ele teve uma grande vitória contra os profetas de Baal. Está tudo na Bíblia isso aqui. Para você compreender. Ele teve uma grande vitória. Ele venceu os profetas de Baal. Foi uma batalha ali, ele venceu, Deus deu vitória para ele. E após aquela grande vitória, tinha ali o rei, né? Tinha ali a mulher do rei lá, a Jezabel, né? Era uma endemoniada, uma perturbada lá. Ele teve uma grande vitória que Deus deu para ele e agora a Jezabel manda um WhatsApp para ele. Falou, olha, eu vou mandar matar você. WhatsApp só para contextualizar, né? Às vezes você recebeu uma mensagem de alguém te intimidando aí. Entendeu? E às vezes alguns foram covardes. Não mandaram WhatsApp, falaram nas suas costas. Você nem ficou sabendo. Mas Deus vai acertar com essa galera. Entendeu? Isso aqui não é jogando praga em ninguém, mas é uma questão para você entender que Deus, ele está vendo tudo. Deus é justo. Deus não é injusto, Deus é justo. E ele sabe fazer a sua justiça. Compreende? Deus tem o seu amor também, a sua graça. Tá? Agora, o que eu estou querendo te ensinar? Você não pode pegar raiva de gente, de pessoas, mesmo que alguma pessoa te prejudicou. Mesmo que alguma pessoa falou algo de você e você não gostou. Mas Jesus não quer que você a amaldiçoe. Não, claro que não. Jesus ainda fala, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem. Ah, eu amo esse negócio. Eu os abençoo e você mais abençoado. Você está entendendo? Porque tem muita gente que fala, não sabe o que está falando. Está parecendo o Jó, a mulher de Jó, né? Jó, uma história linda também. É um livro do Antigo Testamento, para quem não conhece Bíblia, só lê lá. O Antigo Testamento, o livro de Jó, leia lá que você vai aprender muita coisa. Jó, ele estava tudo bem, um cara muito bem sucedido financeiramente, uma família linda, esposa, filhas, filhos, muitos empregados, era um cara muito poderoso em todos os aspectos, mas ele era temente a Deus, justo, honesto, e ele servia a Deus. E a Bíblia diz que é como se fosse cada final de semana, um filho dele ali dava uma festa, fazia uma festa em casa e convidava as irmãs lá para festar, cada final de semana. E terminava as festas, Jó, ele
apresentava um sacrifício a Deus e pedia que Deus perdoasse a sua família. Vai que naquela festa eles haviam pecado contra Deus. Então Jó, a gente aprende que ele era muito cuidadoso, ele cuidava muito da sua família. Isso é muito bacana você aprender. Jó, ele tinha posicionamento de homem, de varão, de sacerdote do lar. Então ele cuidava da vida espiritual também ali, da esposa, dos filhos e tudo mais, né? Então ele orava pela sua família todo dia. Estava indo tudo bem, tudo bem, tudo bem. De repente, Satanás, a Bíblia fala que ele fala para Deus, claro que Jó te adora, Deus gosta de você, Deus te ama, Deus é isso. Claro, você cerca ele, você dá de tudo para ele. Aí Satanás falou para Deus que ele permitia que ele tocasse na vida de Jó. Aí Deus permitiu, falou, não, tudo bem, só não mata ele. Aí o que aconteceu? Cada semana vinha uma tragédia. Morreu o filho, primeiro, segundo, foi morrendo todos os filhos com tragédia. Vinha tempestade, vinha vento. E foi traduzindo, resumindo. Ficou vivo Jó e a mulher dele, mas os filhos morreram todos. Perderam os seus bens, o gado, tudo. Ele só não morreu. E é interessante que teve um momento ali tão difícil na vida de Jó, e a Bíblia diz que mesmo assim Jó não pecou, está escrito lá. E é interessante que teve um momento ali que a mulher dele falou bobagem. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, né? A mulher de Jó disse para Jó assim, na hora que estava difícil, porque quando estava tudo bem, porque tem gente que é assim, né? Quando está tudo mil maravilha, ô glória, né? Mas quando a coisa começa a piorar, a ter dificuldades, daí as pessoas se revelam quem elas são, né? Ou com quem você pode contar. Aí a mulher disse para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, homem. Olha só, isso é coisa de falar para o marido? Hã? Agora ele não tinha mais dinheiro, a saúde dele também foi afetada, ele só não morreu, porque Deus não permitiu, mas ele ficou numa situação, olha, misericórdia, viu? Que nenhum de nós talvez suportaria o que ele passou. Mas mesmo ali ele disse para aquela mulher, louca, por que você fala isso? Ele repreendeu a mulher dele falou besteira. Você está entendendo o que Deus está falando hoje? Isso é o 17º dia profético, hein, meu Jesus, eu estou abismado, que se todo mundo saísse do ar, eu ficava até 6 da tarde falando aqui, só tomando água aqui, comendo um lanchinho, falando de tanta palavra profética que está vindo para mim aqui. Tudo aqui, ó, só estou com a Bíblia aberta. Não tem nada escrito aqui de papel, de esboço, e nada de estratégia. É Bíblia, palavra. Não precisa inventar nada, é só ler a Bíblia. Aliás, eu vou dar uma dica para pregadores do Evangelho. Se tem algum pregador me assistindo, me ouvindo, eu vou dar um recadinho para você, aproveitar que eu estou inspirado aqui. Se você não tem nada para pregar, e só fica falando abobrinha no altar, só leia a Bíblia e faz uma oração e sai de cena. É muito melhor do que você ficar ali no altar falando um monte de bobagem e alfinetando as pessoas ali da sua comunidade. E eu vou dizer mais. Eu prego o Evangelho há tanto tempo, eu não sou perfeito, mas todos os pastores, todos, independente da instituição que ele adora a Deus, que ele serve a Deus, todos em algum momento fura, dá erro, eu também, todos nós. Eu não estou aqui passando imagem, pô, esse pastor deve ser muito perfeito. Eu não sou, meu amado. Eu não sou perfeito. Mas eu busco me corrigir. Busco aprender com os acertos, com os erros. Entendeu? Então eu te dou uma dica que se você não está tendo palavra para pregar para alguém, fica um dia, vai para uma chácara, vai para um lugar e leva a Bíblia, o caderno e uma caneta. E vai lá, lê a Bíblia, ora, você vai ver. Deus vai te dar muita palavra. Entendeu? É isso. Então conte, prega a palavra. Não fica lá no altar contando historinha. Eu também conto histórias. Eu também conto ilustrações. Isso faz parte, às vezes, dentro de uma pregação. Mas o principal é a palavra. Né? Uma ilustração, uma coisa extra que a gente coloca numa pregação, pode ajudar ali numa pregação, claro. Faz parte, mas não é o principal. Porque o que vai te dar vitória é a palavra de Deus. E não é uma historinha da carochinha. Você está entendendo? É isso. Se Deus está permitindo eu estar aqui, Deus está permitindo eu falar essas coisas. Porque quando eu falo isso aqui, é para abençoar o reino de Deus. E não meia dúzia de pessoas apenas. Você acha que Deus está permitindo eu estar aqui toda essa temporada? Eu sou o menor entre todos.
Eu sou o menor entre todos. Mas é justamente os menores que Deus pega e levanta. Então eu quero encorajar você que está sendo desprezado, abandonado. Agora eu tenho que dizer algo também interessante. Talvez você que está se sentindo abandonado, ninguém está te abandonando. É você que está sabotando você mesmo. Tem esse lado também. Que é muito fácil. Eu estou assim porque estão... Amado, dá a volta por cima. Deus tem coisas maiores para você. Há uma música que a gente canta, até se puder achar ela para tocar aí. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Então, na minha caminhada cristã, o que eu tenho aprendido? Que é isso aí. Que alguns problemas, eles acabam me promovendo. Entendeu? Estou te ensinando. Estou aqui para isso. Eu estou aqui para te ensinar. E eu também estou aprendendo. Entendeu? Tá? E outra coisa. Você que está aí falando, isso aqui é uma revelação para alguém. Certamente alguém vai pegar isso aqui. Você que está dizendo assim, eu prego a palavra, mas não estão me dando oportunidade. Amado, para com esse discurso. Isso é um discurso de gente, sabe, que tem que crescer espiritualmente. Eu não estou aqui para agradar a galera, não. Não dependo de voto, não sou candidato a nada. Estou aqui para falar as verdades de Deus. Entendeu? Sou candidato a morar no céu. Isso sim, isso aí está garantido. Eu estou com Jesus, né? Vou ficar firme até o fim. Entendeu? Agora, para de falar isso. Porque quem manda na obra de Deus é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Num lugar em que os homens mandam, às vezes Deus nem está lá mais. Eu ouvi uma história, acho que claro que é verdadeira, mas assim, é coisa lá dos Estados Unidos, né? Mas já faz tempo que eu ouvi. E diz que um certo cidadão, ele foi numa igreja lá nos Estados Unidos para cultuar a Deus, e ele chegou lá, e ele era uma pessoa um pouquinho diferente, eu não vou ficar falando os detalhes aqui, né? E chegando lá, alguém disse assim, mas você não é bem-vindo aqui. Isso aconteceu, isso é fato. Só não vou falar muitos detalhes para não ser mal interpretado aqui. Hoje em dia tem que ter cuidado com as palavras, mas o camarada chegou lá, uma igreja exponente, muita gente ali, ele quis lá para adorar a Deus e disse, você, pelo teu jeito, você não é bem-vindo aqui. Isso é fato real, isso não é agora, faz um tempo atrás. E ele saiu triste. Diz a história que ele saiu triste assim, ele não foi bem recebido ali, daí ele disse assim que o Espírito Santo falou para ele, não fica triste não, porque eu já não estou mais nessa igreja faz tempo. Quer dizer, nem Deus estava lá mais, lá era só tá mais para um clube. Tem lugar que tá virando isso, é um clube. Entendeu? Tá virando um clube. Né? Tem outros que parece que quer fazer daquele ambiente como se fosse uma casa de show já, né? Aí cada um interpreta o que quiser interpretar, o que eu estou falando. Então, meu amado, a gente não pode julgar. Jesus fala em Mateus capítulo 7, não julgueis para não ser julgado. Julgar é uma coisa, agora você detectar algo, você tem direito de se posicionar. É um direito que eu tenho, um direito que você tem, é ou não é? Então Deus te deu esse livre-arbítrio de você escolher. Então você tem que ver tudo que você faz, aonde você vai, você tem que entender. Você está melhorando como um ser humano e como um ser também espiritual? Se você é um marido, homens, tem homens me assistindo? Com certeza tem homem assistindo, ouvindo, né? Se você é um homem casado, você está melhorando o teu relacionamento com a esposa? Então é isso que tem que ver. Não é? Porque às vezes tem gente que fala assim, minha comunhão com Deus está a 1000 por hora. Mas o casamento do camarada está uma tragédia. Então tem alguma coisa errada. Eu não consigo entender esse negócio. Eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi esse negócio. A pessoa falar que tá com Deus, tá íntimo de Deus assim, tremendamente, mas família tá tudo arrebentada. Tem alguma coisa errada. Ou essa pseudo fé que essa pessoa tem, ela está sendo uma fé falsa, ela está sendo iludida, ou ela está iludida, né? Entendeu? Ou pode ser que a pessoa esteja certa e Deus vai agir, vai mudar essa situação. Também tem essa possibilidade. Então, o
que eu quero te explicar para encerrar, para soltar uma música aí, Marcão, fazendo um favor, é que não compare a sua vida com a vida dos outros. Viva a sua vida. E ore, leia a palavra e siga os passos de Jesus. Como diz aquela canção, seguirei o meu mestre, seguirei o meu bom mestre. Siga Cristo, obedeça a Jesus, fale com Ele todo dia, leia a palavra dEle todo dia, ame a palavra de Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, ame a sua família, ame o seu marido, se você é casada, mulher, ame o seu esposo, ame a sua esposa, homem, ame os seus filhos, ore por eles, abençoe a vida deles, ore pelo próximo, abençoe o próximo, seja bênção, seja bênção. E onde você chegar, talvez você não vai fazer como eu estou falando, mas onde você chegar, em qualquer lugar que você entrar, chegue de cabeça erguida, chegue dando um sorriso. Aí se tiver alguém lá que pegou a visão do teu sorriso espiritual, ele vai agregar com você, vai ser bênção. Se alguém olhar para você e você dar um sorriso maravilhoso e o teu sorriso incomodar outras pessoas, não esquenta a cabeça, não dê nem a mínima. Viva a tua vida, não finja, sabe? Eu já tive uma cena uma vez, eu estava indo num lugar e à distância eu vi uma pessoa sorrindo, feliz, alegre. E falei, nossa, que legal. Mas quando eu cheguei perto, ela mudou o semblante. Ela fez cara de triste, fez cara de coitadinha. Eu pensei, ei, que esse camarada ou essa camarada, essa pessoa, né? Então tem gente que é assim, né? Ela tá rindo, aí chega, aí ela muda de ambiente, ela muda a cara. Irmão, seja você mesmo. Seja você mesmo. Se você gosta de dar uma gargalhada, de vez em quando eu solto umas gargalhadas, e, sabe? Quando eu vim para Curitiba no começo, às vezes eu ia num restaurante com a família, os filhos pequenos, né? Você falava umas coisas, soltava uma gargalhada, o pessoal, meu amigo, não tem negócio não, aqui não tem protocolo não, aqui é nós, entendeu? E tem gente que não gosta de ouvir essas coisas, que acha que é prepotência, acha que é ser... Não é, meu irmão, seja você, do jeito que você é feliz, tem Jesus, tem certeza da sua salvação, está caminhando com Jesus, então, meu amado, toca a vida, vai trabalhar, vai lutar na vida, porque no final do mês quem tem que pagar a conta é você. É isso aí. Então seja mais seletivo com aquilo que você ouve, escuta. Entendeu? É isso. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Gente, é o seguinte, olha, vocês não podem perder dia 15 de setembro, hein? Convoco a nação aí para estar com a gente aí dia 15 de setembro, às 15 horas, aqui em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, uma tarde do Agir de Deus. Será tremendo, será glorioso o Agir de Deus. Então, se você pode estar conosco, se prepare, coloca na sua agenda, 15 de setembro, às 15 horas, é o domingo, é o terceiro domingo de setembro, 15 de setembro, às 15 horas. Mais informações, está tudo no nosso site, adqi.com.br, adqi.com.br, e nesse site tem ali as informações, tem as emissoras de rádio, além daqui nós temos outras emissoras que a gente prega o evangelho. Vá no nosso site que você fica sabendo de tudo, eles sabem de tudo. adqi.com.br, tá certo, gente querida? Deus abençoe você, um ótimo dia, aproveita bem o dia e não esqueça de ser um semeador no Agindo Deus, pessoal, lá no nosso site, adqi.com.br, tem a conta do Agindo Deus. Deposite a sua oferta hoje, plante a semente e coopere aqui com o Agindo Deus aqui, porque quem coopera vai para frente, quem coopera prospera. Um grande abraço a todos e até amanhã, permitindo Deus. Um abraço para o pastor Antônio Naine, ouvindo a gente lá em Apucarana. Obrigado por todo mundo que mandou mensagem. Tchau, tchau. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.